E aí, gente, tudo bem? Aula de português bem simples agora, tá? Hoje a gente vai tratar sobre o quê? A gente vai tratar sobre pronomes pessoais. O que é um pronome pessoal, tá? O nome já diz, aquilo que se trata a um chamamento, a uma pessoa, um pronome pessoal. Por exemplo, eu, tu, ele, nós, vós, tá? Esse tipo de pronome. Tudo isso que eu indico numa frase, indicando condicionamento a um ser, é um pronome pessoal, tá? Por exemplo, se eu falar assim, ó, eu fui para Brasília, tem um pronome pessoal lá? Tem a palavra eu. Eu não estou falando de mim, né? Eu fui para Brasília. É um pronome pessoal. Agora, por exemplo, se eu vou falar assim, ó, eles foram caminhar. Tem pronome pessoal aí? Tem. Olha só, eles quem? Não tem um grupo de pessoas ali, ou seja lá o que for, animais, que eu tô falando que tá saindo para caminhar? Eles foram caminhar, então eu tô falando especificamente ali de alguma coisa, de algum ser, de algumas pessoas, né? Não só especificamente pessoas, né? Por exemplo, estou falando que pode ser cães. Olha só, eles, os cães, estão saindo para passear, mas são quem? São eles, né? Então, é um pronome pessoal. Agora, por exemplo, antigamente, quando a gente assistia essas novelas antigas, o que eles falam muito? Vós me ser, certo? Então, olha, o que vós quereis aqui, né? Vós é um pronome pessoal, tá vendo? Então, todos esses joguinhos de palavras que indicam que eu tô falando com alguém, indicando alguma pessoa, algum animal, algum bicho, é um pronome pessoal, tá? Eu, tu, ele, vós, nós, eles, ela, ele, tá? Tem todos os tipos de pronome pessoal. Por isso que vai ser uma aula bem rapidinha, tá? Lá no livro de português, na página 39, tá? A gente vai aprender o que é isso. Olha só, e o assunto ele é tão rápido que na página 39 a gente mata o assunto. Depois já começa a atividade, tá? Só que a atividade que a gente vai fazer é no livro de atividades, não no livro de português, tá? Vamos começar lá no nosso texto, tá? Leia essa declaração de Vitor a respeito dele e de sua família. Olha só, o Vitor escreveu uma declaração para a família dele. Vamos ver qual que é? Quando nós fomos para o exílio, éramos muito pequenos e não nos lembramos de quase nada, mas ele foi lá nos visitar algumas vezes. Tem pronome pessoal nesse pequeno trecho aí, nessa frase? Tem, né? Olha só. Quando nós, ele está falando dele e de outras pessoas, né? Da família dele, nós, né? Quando eu falo, por exemplo, lá que eu estou na escola, que eu falo assim, ó, nós vamos estudar matemática. Eu não estou falando sobre mim e sobre vocês que estão sentados lá para aprender. Nós, é um pronome pessoal. Aí ele continua, né? Fomos para o exílio. Éramos muito pequenos e não lembramos de quase nada. Mas ele, e ele está indicando uma outra pessoa, ele quem? Pode ser o pai, o tio, o avô, né? Se a gente for pegar todo o texto, a gente vai ter o contexto. Mas aqui nessa frase a gente ainda fica um pouco ambíguo, tá? Foi nos visitar algumas vezes, né? Ele, uma pessoa, ele, certo? Então, olha só. Quando ele fala ele, eu já sei, né? Ele, eu, né? Não foi ele, não, foi nós. O primeiro pronome pessoal foi nós. Fomos para o exílio. Quando eles foram para o exílio, então todos eles foram para o exílio. Ele não tinha muita lembrança porque ele era pequeno, mas ele se lembra que ele foi visitar. Ele quem? Né? Com certeza foi alguma pessoa querida por ele, né? Então, olha só, ele está indicando uma pessoa, ele. Mesmo que ele não fale, ele, o João veio me visitar, a gente sabe que foi alguém e foi uma pessoa do sexo masculino, porque foi ele, não foi ela, certo? Olha aí os joguinhos de palavras, né? Vamos continuar. As palavras destacadas são pronomes pessoais do caso reto, tá? Um pronome reto é aquele que indica diretamente uma pessoa, certo? O pronome nós refere-se a Vitor e sua irmã e seus pais. E o pronome ele refere-se ao avô de Vitor. Então, olha aí, a gente descobriu, né? Ele não era masculino? Ele não era uma pessoa que estava longe deles, que veio visitar eles? Ele, o avô. Ele, avô. Certo? Ele veio nos visitar. Então, foi o avô. Ele podia ter escrito lá assim, meu avô veio nos visitar? Poderia. Mas a gente não sabe o contexto restante do texto, né? Então, ele, às vezes ele ficou lá em cima, falando que era o avô, não sei o quê, e aí embaixo é só a palavra ele, né? Que eu sei que é uma pessoa, e que é um homem, e que agora eu sei que é o avô do Vitor, né? Olha lá, o quadrinho azul agora. Pronomes são palavras que substituem o substantivo ou acompanham. Em mãe, você viu a Leda? Ela está no quintal. Por exemplo, o pronome ela substituiu a palavra Leda. Olha só. Vamos supor que Vitor for falar com a mãe dele, né? Aí o Vitor falou o seguinte, mãe, você viu a Leda? Então ele automaticamente está especificando a pessoa que ele está procurando, né? A Leda. Só que a mãe não responde assim, a Leda está no quintal. Não,
Ela está no quintal. Ela quem? A Leda. Por que eu sei que é a Leda? Porque a pergunta anterior do Vitor já foi exatamente sobre a Leda, né? Então, olha aí, ele substituiu o nome pela palavra ela. Por exemplo, se alguém vir perguntar para mim, professor Júnior, onde está a professora Jeane? Ah, ela está na outra sala de aula à nossa frente. Olha só, você já sabe que é a professora Jeane, porque você me perguntou sobre a professora Jeane, certo? Eu falei que ela está na sala ao lado, certo? Olha aí, ó. Eu não precisei usar o nome dela novamente, tá bom? Então, por isso que a gente vai usando os pronomes pessoais, tá? Por exemplo, se eu vou falar sobre um time de futebol, um time de vôlei, um time de basquete, não são muitos. E em vez porque eu posso simplesmente falar assim, ó, eles jogaram bem, certo? Ao invés de eu pegar o nome de cada um e falar assim, João, Pedro, Carlos, Alberto, Maria, Stephanie, jogaram bem, né? Eu vou falar o nome de cada um? Não, eles. Já estou falando, já estou englobando todo o time, né? Estou falando de todo o time. Eles, tá no plural, certo? Eles, todos eles jogaram bem. Olha aí o pronome pessoal ajudando a gente de novo, né? Agora vamos lá, abaixo do quadradinho aí, ó. Os pronomes pessoais do caso reto representam as pessoas gramaticais. Observe o quadro. Olha só, para a gente finalizar o estudo, o quadro vai explicar cada um dos pronomes que a gente tem, certo? Pronomes pessoais de caso reto. Primeira pessoa do singular. Primeira pessoa do singular. Singular quer dizer o quê? Que não é no plural, né? Que é uma só. Primeira pessoa, né? Eu. Eu estou falando na primeira pessoa, certo? Eu estou falando de mim. Eu estou falando do Júnior. Eu. Então, é a primeira pessoa. Eu sou a primeira pessoa quando eu estou dizendo. Se eu estou falando sobre mim mesmo, eu sou a primeira pessoa. Primeira pessoa do quê? Do singular. Porque eu não estou utilizando o plural. Segunda pessoa do singular. Tu. Você. Né? Tu. Você. É a segunda pessoa. Por quê? Tem eu e tem tu. Primeira, segunda. Tu. Você. Tá? Você que está assistindo esse vídeo aí agora, para mim, você é a segunda pessoa do plural. E eu, que sou, agora, eu utilizando a palavra eu sou o primeiro, mas eu, para você, sou a segunda. Ficou meio confuso, né? Mas é isso mesmo, tá? Para mim, se eu dizer eu sou a primeira, você é a segunda. No mesmo caso, se você estiver na minha situação, se você está falando de você mesmo, você vai ser a primeira e a pessoa com quem você está falando vai ser a segunda, né? Eu, tu. Tu é a segunda pessoa singular, né? Dos pronomes pessoais. Tu, você. Certo? Olha aí, eu não estou falando de outra pessoa diretamente para outra pessoa. Agora vamos lá, ó. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Vamos supor que eu estou conversando aqui com você. Eu sou a primeira pessoa do singular, tu é a segunda, só que a gente está falando de outra pessoa. Ele, ali do lado, né? Estamos falando sobre ele. Eu sou a primeira pessoa do singular. Tu é a segunda pessoa do singular. Ele é a terceira pessoa do singular. Olha só, a gente já conseguiu estipular ali pra gente saber o que é o que, né? Tá fazendo um chiadinho ali, acho que é a máquina de lavar roupa. Eu já gravei muito parte do vídeo, eu não vou parar agora, tá? Vai ficar esse chiadinho, mas vai dar pra gente escutar, certinho, tá? Eu sou a primeira pessoa do singular, tu, você é a segunda pessoa do singular, ele é a segunda pessoa do singular, certo? Então nós temos aí 3 pronomes pessoais, né? Eu, tu e ele. Eu, tu e ele. Eu, tu e ele. Primeira, segunda, terceira. Primeira, segunda, terceira. Certinho? Do singular. Mas olha só, o singular quer dizer o quê? Quando sai só um. A gente tá falando de uma coisa só, né? Tu é só você que eu tô falando. Eu sou apenas eu que estou falando. Ele, apenas ele que eu estou falando. Mas essas palavras também podem ser jogadas para o plural. E como que elas ficam? Vamos lá pro quadrinho, tá? Olha só. Primeira pessoa do plural. Nós. Né? Eu estou me incluindo. Tem eu, mais outras pessoas. Então, eu estou lá dentro. Então, é a primeira pessoa do plural. Nós, eu estou falando do meu grupo, né? Nós, a nossa sala de aula, certo? Fica lá no cantinho, ao fundo da Escola Elos. Nós somos da turma do 5º ano. Nós. Então, é a primeira pessoa do plural, que eu estou me incluindo e tem todo mundo junto, né? Se você for falar, você fala nós. Então, você está falando de você e de um grupo de pessoas, certo? Do seu grupo. Nós é a primeira do plural. Por quê? É só você? Não. É um grupo, tá? Segunda pessoa do plural. Vós, certo? Vós. Pode ser mais de uma pessoa e eu não estou me incluindo. Vós, né? Vós. Vós, vossa, certo? Vossa família. Vós me ser, certo? Então é a segunda, que eu não estou falando de mim, estou falando da pessoa à minha frente, né?
Agora vamos para a terceira pessoa do plural. O plural é quando tem mais de um, né? Tem vários. Terceira pessoa do plural. Eles e elas. Eu, primeira. Tu, você, segunda. Ele, terceira do singular, né? Então, quando eu vou falar de ele, eu vou aumentar para falar que são mais de um, então não tem só uma pessoa, vamos supor que tem um grupo de 5 pessoas ali, vou falar ele? Não. Olha só, eles estão fazendo a atividade. Vamos fazer também? Quem está fazendo a atividade? Eles, aquele grupo que tem mais de uma pessoa, que tem 5 pessoas. São eles, certo? Olha aí, né? Muito simples, muito fácil, tá? E para continuar, cadê meu roteiro? Cadê meu roteiro? Ah, tá aqui, ó. Pra gente fazer, decorar esse conteúdo aí de português, a gente tá no dia certo aqui? Tá, no dia certo. Lá no livro de atividades, na página 18, 19, 20 e 21. Então, da página 18 à página 21, vocês têm atividades sobre pronome pessoal, no caso reto, que a gente acabou de estudar, tá? 18, 19, 20 e 21, tá? Atividade para vocês fazerem aí o restante do dia, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa é só me procurar e bons estudos!